E nesse vídeo você vai aprender como criar caixas de ícones animados utilizando o Elementor Pro. Isso com certeza vai deixar os seus projetos muito mais profissionais. Inclusive eu separei um exemplo aqui para você conseguir visualizar o que a gente vai aprender no vídeo. E como vocês podem ver, esse é um modelo padrão que a gente costuma utilizar com as caixas de ícones. O que a gente vai fazer é animar esses ícones e olha só o resultado que vai ficar. Conforme a gente vai descendo, esses ícones vão sendo animados. Caso você não tenha percebido, deixa eu voltar aqui novamente. A câmera pisca, o lápis mexe, o ícone de gravação também. Com certeza vai fazer o seu cliente brilhar os olhos quando ele estiver vendo essa tela. Então, se você já está animado para aprender como fazer isso, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Isso com certeza ajuda demais a gente a trazer mais vídeos como esse. E bom, para começar o vídeo, eu já tenho essa página aqui que eu já deixei pronta. É uma página apenas de exemplos. Eu vou clicar aqui em editar com Elementor e eu estou considerando que você já sabe mexer um pouco no Elementor, você já fuçou as ferramentas, já fez seu primeiro site, então eu não vou mostrar exatamente tudo do Elementor nesse vídeo. A ideia é a gente aprender justamente como fazer esse efeito aqui. E para a gente começar é bem fácil, a gente vai adicionar uma seção aqui embaixo para a gente ter essa referência aqui de cima. E eu vou clicar aqui no mais para a gente adicionar uma seção de uma única coluna. Você pode estar reparando que aqui possui 3 colunas, mas a gente já vai entender como que chega lá. Aqui nesse caso, exatamente como a referência, a gente pode colocar um título, pode colocar aqui uma descrição. Isso daqui a gente pode fazer tranquilamente, é totalmente personalizado conforme o site que você estiver fazendo. Às vezes o seu cliente tem uma temática que precisa de um texto um pouco maior antes dessas caixas, só um título, então isso vai depender um pouquinho. Eu vou reaproveitar esse conteúdo, vou clicar aqui em copiar e eu vou colar esse conteúdo que a gente tem aqui. É um texto bem simples, como vocês podem ver, é um texto Lorem Ipsum, um texto só de exemplos. Então aqui não tem nenhum segredo, vou clicar para copiar e eu vou colocar aqui embaixo para colar. Inclusive a gente tem uma divisória aqui, que eu também vou copiar e vou colar aqui. Então a gente já tem essa estruturinha aqui de texto que é bem simples, como vocês já devem saber fazer. A grande sacada começa aqui, onde a gente, em vez de utilizar uma seção com 3 colunas, a gente vai utilizar uma seção interna aqui embaixo. Então vou arrastar e vocês podem ver que a seção interna ela se divide em colunas também. Nesse caso aqui a gente vai utilizar 3 colunas e tudo isso vai ficar dentro dessa seção principal que a gente estava criando. Para melhorar um pouquinho aqui essas margens, eu vou clicar aqui nessa seção principal, vou vir em avançado e aqui em padding eu vou colocar 50 no superior e 50 no inferior, só para a gente ter um respiro maior aqui na página. E o próximo passo que geralmente aconteceria seria a gente vir aqui pesquisar por ícones e arrastar aqui para baixo e personalizar diretamente desse elemento. Porém, a gente não vai utilizar esse elemento porque ele acaba ficando um pouco limitado. O que a gente vai usar, na verdade, eu vou remover ele aqui, a gente vai utilizar uma estrutura, como a gente pode ver aqui, de itens. Então a gente vai desenvolver tudo dentro dessa coluna. E para fazer isso é bem simples, a gente aqui tem um ícone, então vou arrastar um ícone primeiramente e depois a gente vai personalizando um pouco mais. Aqui embaixo a gente tem o título e uma descrição. Então vou arrastar aqui um título, aqui embaixo vou arrastar um parágrafo e a gente pode ver que tem um botão também. Então vou vir aqui e vou arrastar o elemento de botão. Aqui a gente pode começar a fazer as nossas personalizações. Então eu vou vir aqui nesse título, vou alterar o tamanho dele, vou colocar aqui no tamanho 25, que eu acho que vai ficar bacana. Vou alterar aqui a cor do nosso título, vou deixar ele em preto. Aqui nessa descrição a gente pode alterar também, vou vir aqui em estilo, vou personalizar aqui para tamanho 14, deixa eu ver, tamanho 15. Tamanho 15 eu achei que ficou um pouco melhor. E aqui no botão a gente pode centralizar. E eu vou personalizar aqui o botão, colocando um arredondamento de 50 e vou alterar a cor aqui do botão para esse roxo mais azulado. E isso daqui é algo bem tranquilo que você já deve estar familiarizado no Elementor. Para a gente dar esse efeito branco aqui de fundo, o que a gente pode fazer? Clicar aqui na coluna, vir na opção de estilo, clássico, e eu vou colocar a cor branca. Como vocês podem estar reparando, o efeito não aconteceu aqui, simplesmente porque o branco é exatamente a cor que está de fundo. Então a gente vai vir aqui na seção principal, vou vir aqui na opção de estilo e eu vou alterar esse plano de fundo.
Vou vir aqui na cor e eu vou inclusive utilizar essa mesma cor que a gente utilizou aqui em cima, que é a cor F2, 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 caso você queira copiar aí, mas você também pode arrastar aqui um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, para decidir qual que fica o melhor tom. Nesse caso, eu vou utilizar a mesma, F2, F2, F2. E já está começando a ficar um pouquinho mais estruturado, porém a gente vai voltar aqui para essa coluna e agora a gente precisa fazer outras configurações. Aqui na opção da borda a gente vai arredondar, então eu vou colocar aqui em 25 para ficar um arredondamento leve. Eu vou adicionar uma sombra de bloco também. E aqui nessa sombra eu vou aumentar um pouco esse borrão, vou colocar aqui em 15. E aqui na opção de cor, eu vou arrastar um pouquinho mais para a esquerda para ele diminuir a intensidade desse preto. Se eu deixar aqui no máximo, ele vai ficar muito escuro, então eu prefiro que ele fique um pouquinho mais aqui para o começo, para que ele fique bem transparente, bem fraquinho, somente com essa sensação de sombra bem de leve. E como vocês podem ver, o nosso efeito aqui já está feito, mas ainda está com esses espaçamentos estranhos, não está no formato que a gente precisa. Então, para resolver isso, a gente vai vir aqui na opção de avançado, e aqui na margem, no padding, a gente vai mexer um pouquinho. Na margem, a gente vai adicionar uma margem direita de 10 e uma margem esquerda de 10 também. E aqui no padding, a gente vai adicionar uma margem em tudo de 25. E agora sim, a gente já está com uma estrutura um pouco mais montada. Nesse caso, eu vou editar aqui o texto, seguindo a mesma linha, eu vou colocar aqui como fotografia e eu vou colocar centralizado, que eu acho que fica mais bacana. E aqui embaixo também eu vou deixar esse mesmo textinho, só que eu vou deixar ele centralizado do mesmo jeito. E aí, claro que aqui a gente tem uma diferença dessa nossa referência por conta das fontes. Aqui, por exemplo, na fotografia, eu utilizei o tamanho 34, porém eu utilizei aqui a fonte Barlow. Então, se eu vim aqui na fotografia, clicar em editar, colocar aqui a fonte Barlow, que é a fonte que a gente estava utilizando, e vim aqui colocar no tamanho 32, a gente vai ter basicamente a mesma coisa. Porém, nesse caso aqui, ele ainda está com a transformação padrão, então a gente pode alterar para maiúsculo, e agora sim ele fica bem mais parecido. E aqui no peso da fonte, eu vou reduzir para 500, que eu acho que fica com esse efeito mais bacana. E aqui nesse textinho de baixo, a gente pode inclusive pegar aqui o mesmo da referência, com a fonte Open Sans, e no tamanho 16. Então vou clicar aqui, fonte Open Sans, tamanho 16. Inclusive aqui eu poderia reduzir um pouco a espessura da fonte, colocando em 300. Posso aumentar aqui um pouco o espaçamento para dar esse efeito. Então a gente pode ter total liberdade aqui. Se o site que você está desenvolvendo tiver alguma outra temática, não tem problema, você pode utilizar fontes diferentes, cores diferentes, isso daqui vai ser totalmente personalizado. E inclusive um detalhe que eu percebi é que eu fiz essa borda muito arredondada. E olhando aqui na nossa referência, ela está um pouco menos. Então eu vou vir aqui em estilo, vou vir na borda, eu vou reduzir um pouquinho, vou colocar aqui em 15 e a gente já pode ver como que ficou. Agora está bem mais parecido aqui com a nossa referência, inclusive acho que fica melhor assim, um pouco menos arredondado, mas ainda com esse toque especial muito bacana. E o principal que ficou faltando aqui é justamente o ícone. A gente não vai conseguir utilizar essa função do ícone em específico, porque essa função não possui animações. O que a gente vai usar na verdade é o elemento chamado LUT. E é justamente esse elemento que eu estou arrastando aqui para a tela. Como a gente pode ver, ele já vem aqui com uma animação padrão, mostrando a logo do Elementor, e a gente já pode remover aqui a nossa caixa de ícone. Uma sacada interessante desse vídeo é que geralmente quando a gente vai utilizar esse elemento, a gente vem aqui no site que a Elementor recomenda, que é o LUT Files, e fica procurando aqui pelas animações, vem aqui em descobrir animações grátis, e fica procurando aqui por essas animações. Porém, como vocês podem ver, a maioria dessas animações não se encaixa muito bem como ícone. Afinal, a ideia desse site aqui é algo um pouquinho diferente. Pode ser sim que você encontre aqui boas animações que dê para utilizar em ícones, porém a maioria, como a gente pode ver aqui, não se encaixaria nessa nossa situação. Por isso eu separei aqui um site muito bacana, onde a gente vai poder baixar os ícones que a gente precisa gratuitamente e ainda personalizar as cores deles conforme a gente precisar. E esse site é o Lord Icon, então vou abrir ele aqui. Eu vou estar deixando esse link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar e pesquisar aqui pelos ícones. Essa ferramenta tem tanto uma versão gratuita como uma versão paga.
Nesse vídeo a gente vai utilizar somente a versão gratuita, que eu já acho muito boa, porém se você decidir pela versão paga, é uma opção sua também, mas eu já acho que a versão gratuita é muito boa. Então, para a gente começar a achar o nosso ícone, a gente pode vir aqui em pesquisar ícones, vamos esperar carregar aqui um pouquinho, e aqui ele está mostrando todos os ícones para a gente. Eu vou selecionar aqui a opção de ícones grátis, e aqui sim ele vai estar mostrando todos os ícones que a gente tem acesso. Como a gente pode ver, ele tem uma grande variedade, no total são 340, e aqui na lateral, na esquerda, a gente tem algumas opções de categorias que a gente pode estar especificando um pouco mais. Então, se por exemplo você estiver fazendo um site de beleza, um site de um spa, a gente pode clicar aqui e tem essas opções aqui específicas para um site de beleza. Se você estiver fazendo um site de roupas, a gente tem aqui uma categoria também, mostrando algumas opções. Então é um site bem variado, com bastante opções. Deixa eu voltar aqui para a categoria geral. E eu vou estar selecionando algumas opções aqui com vocês para a gente estar testando e visualizando ali dentro do Elementor. Uma opção que eu achei muito bacana é esse pin de localização. Então eu vou clicar aqui nele e ele tem a opção de cores, onde eu posso clicar e selecionar uma cor que eu desejo, ou então colocar aqui o código da cor. Porém, nesse caso, só para a gente testar, eu vou estar selecionando esse roxo, vou clicar aqui em aplicar, e ele já ficou aqui roxinho do jeito que a gente precisava. Aqui a gente também tem essa opção chamada golpe, aqui na minha tradução, que essa opção nada mais é do que a grossura do ícone. Então a gente pode aumentar aqui e ele vai ficar bem mais grosso, ou então se a gente reduzir, ele vai ficar bem fininho. Isso daqui vai depender do design que você estiver fazendo, se o seu design ele foca mais nessas linhas finas ou nas linhas grossas, mas eu costumo colocar aqui em 50%, que é o meio termo, e geralmente fica muito bacana. E agora a gente já pode clicar em download e ele vai ter aqui várias opções para a gente poder baixar esse ícone. E a versão que eu recomendo que a gente utilize é essa versão JSON, que é aqui para o arquivo LUT, que é justamente o que a gente utiliza no Elementor. Então vou clicar aqui para baixar, ele vai perguntar onde que eu quero baixar, vou colocar aqui na minha pasta de downloads, vou clicar em salvar e ele já baixou aqui no meu computador. Para a gente ter alguns outros ícones aqui, para a gente diferenciar daqueles que eu mostrei no começo do vídeo, vou baixar esse avatar aqui, que ele fica olhando de um lado para o outro, achei bem bacana também. Vou vir aqui nas cores, vou alterar aqui para o roxo também, vou clicar em aplicar, vou vir aqui em download e vou clicar em JSON LUT, onde é o mesmo estilo que a gente acabou de baixar esse outro, então é super fácil, é super rápido, como vocês podem ver. E eu vou estar pesquisando aqui algum outro, que tem vários que foram adicionados recentemente. Então deixa eu ver se tem algum aqui que me agrada. Não gostei de nenhum, vou vir em objetos 3D. Aqui tem uma casa que eu achei bem bacana esse efeito 3D. Então vou clicar aqui, vou vir aqui editar a cor novamente. Vou colocar o roxo, vou aplicar, vou vir em download, vou baixar aqui o arquivo LUT, vou esperar carregar. Prontinho, a gente já baixou 3 ícones. Você pode estar pesquisando aqui com bastante calma, tem bastante opção. Então você fica à vontade para pesquisar qual ícone vai combinar mais com o seu projeto. Voltando aqui para a nossa página do Elementor, a gente pode simplesmente trocar esse ícone animado aqui do Elementor, que vem por padrão. Vindo aqui na opção de Upload, aqui tem uma setinha para cima. Vou clicar em enviar e ele vai abrir aqui para a gente fazer o upload dos nossos arquivos. Vou clicar aqui em enviar arquivo, caso ele já não tenha vindo selecionado para você. Vou vir em selecionar arquivos, pasta de downloads, vou selecionar esses 3 arquivos que eu acabei de baixar e vou clicar em abrir. Vou esperar ele terminar de enviar aqui, é um processo bem rapidinho, e eu posso estar selecionando o ícone que eu acabei de baixar. Então vou inserir a mídia, esperar carregar e ele já está animado, funcionando perfeitamente aqui. O que a gente pode estar editando é vir aqui em configurações. E aqui tem algumas configurações que são muito bacanas da gente fazer. Por exemplo, a opção de loop, onde a gente pode estar deixando essa animação funcionando em loop. Então sempre que ela acaba, ela inicia novamente fazendo esse ciclo infinitamente. Ou então, outra opção que a gente pode fazer é aqui em vezes adicionar quantas vezes que ela vai se repetir. Nesse caso aqui eu vou configurar 2 vezes para que ela se repita apenas 2 vezes. Então ela vai fazer o seu primeiro ciclo, vai refazer o ciclo e ela para. Ela não vai ficar infinitamente. Acho que 2 vezes aqui é uma quantidade bacana, vou deixar em 2. Aqui em cima tem a opção Trigger, onde a gente vai deixar em exibição, mas dependendo do seu objetivo, poderia ser ao clicar, ao passar o mouse em cima, ao fazer o scroll da página, qualquer coisa. Eu acho que o trigger de exibição é o mais comum de ser utilizado.
e algumas outras configurações que a gente não vai estar precisando configurar aqui, mas seria aqui a velocidade que essa animação vai acontecer. Então se eu deixar aqui super rápido, deixa eu voltar aqui pro looping só para a gente poder ver como é que fica. Ó, como a gente pode ver, agora ele já está super rápido. Isso daqui não acho interessante, a gente pode deixar ele em câmera lenta também, colocando aqui mais para baixo, vai ficar bem devagar, como a gente pode estar vendo. Eu acho que deixar em 1 como ele foi planejado já é o suficiente, mas caso você precise personalizar, fique à vontade também. Em Start Point é o momento que a animação começa, End Point é o momento que ela acaba, então se você quiser cortar um pedaço da animação é possível. Aqui tem bastante configurações, mas o que a gente vai precisar mexer principalmente é colocar aqui em vezes 2, para que ele fique somente repetindo 2 vezes. E na opção de estilo a gente vai personalizar a largura para que ele não fique um tamanho muito grande também. Vou colocar aqui em 40%, que eu acho que fica um tamanho bacana, como a gente pode ver. Não fica nem muito grande, nem muito pequeno. Mas, como eu já disse, dependendo do seu projeto, você personaliza conforme as necessidades. E agora sim, mais uma sacada interessante é que a gente não precisa copiar tudo isso daqui novamente, fazer a coluna por coluna. A gente pode simplesmente clicar nessa coluna que já está tudo pronto e vir aqui na opção duplicar. Vou fazer isso daqui mais uma vez. E agora sim, eu posso vir nessas outras colunas que estão em branco, vou vir aqui em excluir. Vou vir nessa outra, excluir. E prontinho, a gente já tem aqui um design basicamente pronto, mais fácil da gente editar. Nessa segunda opção, vou vir aqui na opção de enviar novamente, que nem a gente havia feito. Vou colocar aqui o avatar. Nessa terceira opção, vou vir aqui em enviar novamente. Vou selecionar aqui a opção da casa e a gente já tem as animações funcionando perfeitamente. Eu vou estar editando esses textos aqui para que combine um pouco mais. Então aqui nesse ícone de casa, eu vou colocar como sua casa. Nesse do meio eu vou colocar aqui seu perfil e aqui nesse primeiro eu vou estar colocando sua localização. Talvez não esteja fazendo muito sentido aqui, mas é só um exemplo para que a gente entenda como funciona. Agora eu vou clicar aqui na opção de atualizar, vou esperar um pouquinho aqui a página terminar. Prontinho, já atualizou. Então vou abrir aqui em uma nova aba, vou recarregar e a gente já vai testar se a nossa animação está funcionando corretamente. Então, como a gente pode ver aqui, é a referência que eu mostrei no começo do vídeo, mas descendo um pouquinho, a gente já tem aqui algo muito parecido, com uma personalidade um pouco diferente, como vocês podem ver a animação funcionando perfeitamente. Quando a gente desce uma seção e volta novamente, a animação acontece novamente, o que é muito bacana. Se eu venho aqui para cima e descer, ela vai iniciar novamente. Então isso daqui dá um charme muito bacana para o seu projeto. Então com certeza o seu cliente vai gostar muito de ver essas animações no seu projeto. Então se você gostou de aprender sobre essas animações, eu vou estar deixando um vídeo aqui no card e aqui na descrição mostrando outras funções do Elementor que eu super recomendo que você assista. Esse vídeo já vai ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!